pensa que vai acontecer com a gente, né? Às vezes amigas minhas vinham, olha, a fulana teve um câncer, está com câncer, está fazendo tratamento. Eu não imaginava nada, eu não tinha noção do que era um câncer. Tenho medo de deixar com minha filha. Quero ver minha neta nascer. Eu amo muito ela. E eu lembro de várias fases da minha vida nessa foto. Eu lembro do tratamento. Eu lembro das minhas amigas que foram embora, que morreram, que não tiveram oportunidade, né, de estar aqui. Eu lembro da minha família, meus filhos, meu esposo. Eu passei quase 2 anos sem estar na minha casa. Mas eu lembro também de superação, né? Que foi uma fase que já passou, né? Então, Deus fez a obra na minha vida e eu sou muito grata a Ele. Não afastei com ele o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonaram. Agora, todas terça-feira tem a novena da Senhora de Socorro, que é daqui lá. Eu vou toda terça e todos os domingos, às 7 horas da noite, porque tem a missa dos carismáticos. E tem a presença do Santíssimo. Né? E hoje eu coloco muito mais para ele. Tipo assim, eu coloco para ele que ele direcione a minha vida, meu caminho, esse problema, essa doença que não é minha, né? E nem veio dele. Foi assim, eu fazia meus exames, né, periódicos todo ano e não dava nada, né? Quando foi um dia eu fui fazer, mas eu apalpando meu seio, eu senti, né, um nódulo, que eu achava que era uma glândula. E naquela glândula, né, eu pedia para o meu esposo para ele examinar também, para ver, né, se era um nódulo, se era... Ele disse que não, que do outro lado tinha a mesma coisa que o lado direito tinha. E quando foi um dia eu fiz o exame, fui levar para a doutora disse que não era para me preocupar não, que só tinha dado uns linfonódulos, que era para me fazer outro ano o exame. A doutora não era especialista, né, de mama. E quando eu fui fazer outro exame, aí já deu os nódulos, que eu fui levar para o médico, né, aqui de Parintins, o mastologista. E ele falou que eu tinha que fazer um ultrassom, né? E eu fui fazer ultrassom e logo no início da ultrassom, logo a doutora, ela ficou surpresa, né? Que já estava em 3 centímetros, né? Um deles, porque deram 3 nódulos. E aí eu fiz o toque, fiz o exame em Manaus, não deu nada. Voltei para cá novamente, fiz aqui, deu já o benigno. Com um ano eu percebi que já surgiu um nódulo. Dessa massa virou um nódulo. Dentro de um ano. E quando eu fui com o Dr. Marder, ele se espantou, porque foi dentro de um ano. Quando eu levei o resultado para ele, a biópsia, ele disse, nossa, ano passado você fez a mamografia e agora com um ano. Ele se espantou. E foi muito rápido, foi muito rápido. Através de um caroço, né, que eu sentia, e quando alguém vinha me abraçar, né, eu sentia que ele doía. Foi quando eu procurei o médico, né, para ele passar os exames para mim. Ele passou a mamografia, né, ultrassom, mas eu sempre, eu não sei como realmente isso apareceu, assim, de repente, porque eu sempre fazia, todos os anos eu fazia mamografia, ultrassom da mama, e de repente apareceu assim.
Eu gosto sempre de falar na questão do câncer de uma maneira até meio simples, para que as pessoas entendam, né? A célula, no caso, qualquer tipo de célula, ela é programada para nascer, para se desenvolver e para morrer. Quando aquela célula ela é programada para morrer, tecnicamente se chama apoptose. Quando ela é programada para morrer e não morre, aquela célula ela começa a se alimentar de outras células. Basicamente o câncer é isso, né? Ele se torna autossuficiente e começa a se alimentar do próprio tecido que ele está, entendeu? Na verdade, nosso organismo ele tem sempre aqueles mecanismos para matar o câncer. Aquela célula que não fez apoptose, ou seja, ela criou uma autonomia, ela começa a progredir, vai ao organismo lá e mata, entendeu? Então a todo momento a gente está fazendo cânceres na gente, só que o organismo vai lá e destrói, né? Nós temos esse mecanismo do sistema imunológico que faz isso. A gente costuma determinar, né, pelos estudos, que antes do período menopausal, antes de 50 anos em média, esses pacientes podem ter relação com a parte genética. De 5 a 10% dos casos são genéticos. Então, normalmente, a gente se fala em 2 tipos de cânceres. Um câncer antes da menopausa e um câncer pós-menopausa. Normalmente, um câncer antes da menopausa, ele é um câncer que é mais agressivo, né? Pode estar relacionado, na grande maioria das vezes, com o fator genético. E após a menopausa, ele está com o fator do envelhecimento celular. Aquela questão da apoptose que eu falei, né? Então a célula envelhece e ela começa a criar aquele mecanismo que foi explicado. Então, e a agressividade teoricamente é menor na pós-menopausa. Mas o contrário pode acontecer também em raros casos. Antes da menopausa pode ser menos agressivo e após também pode se comportar como agressivo. Aí no momento quando ele disse que era o câncer, né? Aí na hora H parece assim que não caiu a ficha. Parece que aí de lá pra cá, né, que aqui perto, que eu vim andando, aí que foi que eu vim pensando, eu entrei aqui. Eu disse, minha filha, teu pai tá aí? Tá. Aí eu fui pro quarto, me desabei no choro. Chorei até passar. Aí que veio meu marido, veio minha filha. Deixa eu chorar, só quero chorar. Porque depois do choro, aquilo que eu te falei, depois do choro, parece assim que eu fiquei assim, uma paz depois do choro. Até porque depois do choro, que aconteceu tudo isso, que eu tomei o café, eu fui pro quarto rezar. E eu entreguei na mão dele, ele disse, Senhor, está nas tuas mãos, né? Talvez eu estava querendo passar na tua frente, mas hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor passe na minha frente. Eu não sei o que vai ser de hoje em dia. Ela, não, isso daqui você vai fazer uma raspagem, você vai ficar boa. Eu disse, não, eu só quero que você me diga se é o câncer. Ela disse, Patrícia, é. E ali foi muito difícil para mim, porque eu não estava, no fundo, eu não estava querendo aquela notícia, né? Porque o câncer, ele é relacionado com a morte. Todas as pessoas que falam, o fulano está com câncer, ele disse, coitado, ele já vai morrer. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo que tinha dado. Ele ficou tão desesperado que ele disse para mim que ele ficou impotente. Ele não conseguia fazer o que ele queria por mim. Mas eu ainda não tinha noção que Deus tinha o que fazer por mim, né? Nós sabemos que medicina é, acima de tudo, uma condição de conhecimentos a respeito do corpo, mente e até espírito, hoje em dia, das pessoas, porque a nível psiquiátrico, por exemplo, eu trabalho com uma condição holística, que trata exatamente disso, biopsicossocial e espiritual. Eu creio muito em Deus e acredito que a fé é um dos suportes mais significativos que existe, principalmente com relação a doenças tipo câncer. Tenho conhecimento, apesar de não ser oncologista, mas acompanho isso há alguns anos. Tenho conhecimento que muitas pessoas ficaram curadas e conseguem se curar não só pelo tratamento farmacológico que recebem, né, como apoio psicológico, como apoio principalmente da família, pela fé em Deus acima de tudo. E isso contribui enormemente para que essas pessoas tenham condições de viver uma vida saudável, muitas vezes até com uma cura acentuada do processo
patológico, que tem aqui a doença em si. Tem que ter o apoio da família, é muito importante, né, para a pessoa que está doente, né? Sem o apoio da família, a pessoa vai entrar em depressão, vai ficar deprimida, não vai querer saber de fazer o tratamento, né? Tendo aquele apoio da família, não, vamos lá, não sei o que, você vai vencer e tal. Graças a Deus eu consegui, né, superar isso. Estava mais com medo da quimioterapia do que da cirurgia. Tanto que a minha pressão subiu, 18/4, eu só chorava, tinha me dito, né, que ia cair o cabelo. Aí eu já fui logo, começou, no 15º dia começou a cair, né, meu cabelo, eu tava lavando minha cabeça e começou a cair. Aí eu disse, não, eu não vou querer ver meu cabelo cair toda hora, não, eu vou logo cortar. Eu fui no salão e pedi pro rapaz passar a máquina, aí ele passou aquela máquina, né, deixou só no bem baixinho, ele não chegou a deixar ficar careca não, mas bem baixinho. Mas mesmo lavando a cabeça, ele ainda continua caindo, estando baixinho. Quando foi na segunda quimioterapia, eu fui lá, já tinha caído meus cabelos, já tinha caído as minhas unhas, né? Os pelos do meu corpo todo, e eu estava pesando acho que uns 38 quilos. Eu andava de cadeira de roda, porque eu não tinha força nas minhas pernas. E quando eu cheguei lá, ele disse assim, eu disse, doutor, não estou vendo resultado nenhum. O nódulo era tão grande no meu seio, que quando eu ia tomar banho, eu não conseguia lavar ele. Eu só lavava o outro lado, para mim não pegar, porque era muito grande. Era 7 centímetros por 6 e tinham 3, e todos os 3 deram cancerígeno. E eu disse para ele, né, eu disse, doutor, não estou vendo resultado nenhum, né, não diminui. E ele disse assim, Patrícia, eu não gosto de enganar o paciente, eu não te dei nem esperança de vida. Estou me arrumando para amanhã virar 6 horas, e a minha consulta com o doutor lá é dia 3, quarta-feira, né? Às 13 horas da tarde ele que está lá, né? Para marcar justamente a cirurgia. Nossa, ele vê a sua família, né, mais uma vez, porque é preocupante, né, a gente tá Buscando a saúde, né? A Fundação SECOM é uma fundação pública, custeada pelo governo do estado do Amazonas, e que tem por obrigação responder pela política de oncologia no estado do Amazonas e pela coordenação de assistência. Nesse instante do desenvolvimento do estado, é na Fundação SECOM que se trata pacientes com problemas oncológicos. E aqui, nesse balcão eu chegava e a gente dá o cartão para a moça, aí a gente fica sentado aqui, geralmente eu passava o dia todo aqui, porque eu fazia meus exames e vinha para cá, aí daqui eu prosseguia tomando medicamento, às vezes eu saía 6 horas, 6:30 da tarde e chegava 5 da manhã. O momento mais marcante foi quando eu voltei da quimioterapia para levar os meus exames para a doutora ver, e a doutora se surpreendeu, falou que eu tinha que agradecer a Deus, porque os 3 nódulos que deram cancerígeno tinham sumido, né? Então, eu fiquei assim, isso aí foi o que marcou para mim na quimioterapia, né? Olha, não existe nenhuma evidência que a cura ocorra sob influência dessas situações, mas se vive melhor quando se tem um apoio da família, se vive melhor quando você valoriza alguma coisa, porque se uma crença é importante para uma pessoa, né, isso é importante para ela. Não é o fato de você, eu estou dizendo minha opinião pessoal, você pode ser ateu e viver bem. Você pode ser religioso, né, e viver bem. Você pode ser ateu e viver mal. Você pode ser religioso e viver mal.
Quer dizer, o processo de vida é um processo multifatorial. Ah, eu tirei a lição de viver feliz, né? Com a minha família, meus filhos. Hoje eu sou uma pessoa normal, eu faço meus exames periódicos de 3 em 3 meses, só que a doutora já vai me passar para 6 meses. E a lição que eu tirei de vida é viver feliz com meu esposo, com meus filhos. E foi essa a lição que eu tive do câncer, né? Que nunca você tem que perder a fé, né? A fé acima de tudo. Porque sem Deus nós nada somos. E eu digo assim, nunca você perder a esperança, mesmo que os médicos falem que não tem jeito. Porque o meu caso foi assim, o médico disse não tem jeito. Mas para quem crê, lá na palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. E eu criei, por isso que hoje eu estou aqui.